Ui, ui, ui. Vamos lá, fazer mais um videozinho pra gente aí nesse desafio. Deixa eu arrumar a minha lente aqui, a minha telinha pra me assistir aqui. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma... Aí, ó, já errei o trem todinho. Vamos lá, agora é sério. 1, 2, 3, valendo. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série 31 Dias de Sabedoria. E hoje nós vamos para o nosso capítulo 7 desse desafio. E vai ser bem interessante, porque eu tenho algumas coisas bem legais para falar sobre o texto para vocês. E eu confesso para vocês que quando eu bati o olho nesse texto, melhor dizendo, foi falar de novo sobre a mulher... lisonjeira, a mulher que, enfim, que atrai os homens e tudo mais, e eu pensei assim, caramba, é meio que uma cópia do versículo 5, do capítulo 5, aliás, e é óbvio que não é, porque a Bíblia, ela é imensa e tem muita coisa pra gente falar sobre, e eu quero falar a respeito, de novo, sobre autorresponsabilidade, sobre permissão, quero falar um pouco sobre como a gente maquina os nossos próprios erros, mesmo que inconscientemente, tá? Então não vai ser uma coisa voltada pro tema principal, por assim dizer, do versículo. A gente vai observar de novo aqui no detalhe algumas palavras do original, mas eu creio que vai ser muito edificante para sua vida. Então, se você caiu aqui de paraquedas, nós estamos lendo o livro de Provérbios nesse mês de janeiro, começo de janeiro de 2026, e você pode participar com a gente clicando no link abaixo e entrando para o grupo. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui hoje está ligado diretamente com versículos 6, 7 e 8. Porque da janela da minha casa, olhando por minhas frestas, vi o simples, descobri entre os moços um moço falto de juízo, que passava pela rua junto à esquina e seguia o caminho da sua casa. E assim como eu disse antes, quando eu olhei para esse texto, eu fiquei pensando assim, caramba, eu vou falar da mesma coisa da outra vez, como é que vai ser? Tá falando de novo de mulher lisonjeira e tudo mais. Mas a gente tem aqui nessa porção uma coisa muito rica que eu quero trazer para vocês, né? E no texto original, no hebraico, eu tô começando a trazer isso para esses vídeos porque ajuda a gente a interpretar melhor a Bíblia, em outra versão vai dizer o seguinte, porque da janela da minha casa, olhando por minhas grades. Então o sábio, ele está dizendo para a pessoa a qual ele está dando instrução, que da janela da minha casa, olhando pelas minhas grades. O que isso quer dizer? Em primeiro lugar, eu quero que você entenda que nesse momento o sábio ele está mostrando porque ele é o sábio, porque o jovem está lá na rua e porque ele está naquela situação ali que logo mais para frente no texto ele vai cair nas mãos da mulher lisonjeira e etc e tal. Mas aqui a transliteração, eu não sei falar hebraico, você sabe disso, vai dizer Kibe Shalom Belti Bead Hanabi Nishikaftiki. Porque aqui é a primeira palavra do verso, é o verso que explica, porque o autor afirma o que vem a seguir. Não é uma opinião, é o resultado de uma observação. Então eu quero que você observe a sabedoria daquele que está fazendo esse provérbio. Ele não está falando, não está pegando uma sabedoria antiga somente, ele não está somente inventando coisas, mas ele está colocando na prática, colocando no livro que ele deixaria para os filhos dele, para a herança dele, a vivência prática dele. Então não é somente uma opinião, é o resultado de uma observação. Da janela significa um lugar de observação e não de participação. O sábio, ele vê sem se expor, sabe? E a janela, ela marca uma distância segura do erro. Ou seja, o sábio está falando, eu sei do que eu estou falando, eu vi isso várias vezes, eu vi isso acontecer repetidas vezes e eu estou contando a minha experiência. Então, o sábio está falando, porque da janela da minha casa eu vi, mas essa janela, essa distância mostra justamente porque o sábio é o sábio e o tolo é o tolo, e o jovem e o falto de senso e o moço que está na rua, porque ele sabe onde ele devia estar, ele está longe do perigo, sabe? Da minha casa, Beiti, que no hebraico significa um lugar de identidade, um lugar de governo, um lugar de valores. Ele observa de um ambiente ordenado. Quem tem casa interior estabelecida observa sem ser atraído. Então,
esse versículo, ele prova mais uma vez o porquê que a gente tem que dar valor para aquilo que está sendo descrito aqui. Além desse livro ter vários códigos para sua vida, várias vezes ele vai reafirmar, mesmo que nas entrelinhas, mesmo que a gente não tenha noção, nas entrelinhas mesmo, que ele era uma pessoa ordenada, ele é uma pessoa sábia, uma pessoa que viveu muito e que aprendeu e que já destravou os códigos aí da vida dele e agora está passando esse conhecimento para frente. Então eu quero fazer uma provocação para você aqui agora, nesse primeiro momento que a gente está falando, nesse vídeo. Quem é que tem sido sábios que tem andado com você? Quais são as pessoas que andam com você, que tem te orientado? Porque a gente cai na ilusão, às vezes, de levar uma vida solo, né? Acreditando que só a gente entende nós mesmos, andar sem a supervisão de outras pessoas. E eu sei, eu te conheço no sentido de que eu sou um jovem também, e eu sei que você tem os seus próprios dilemas internos e muitas vezes você não vai ter a oportunidade de sentar para frente de uma pessoa e falar tudo. Mas aqui eu quero fazer uma provocação. Existe alguém na sua vida que você enxerga que tem mais sabedoria em alguma área, que tem mais bagagem, propriedade para te ensinar de alguma coisa? Não seja autossuficiente, entenda o conselho do sábio, amarre a sabedoria junto a você, porque ela vai te levar para pessoas que te levam mais perto de Deus, sabe? Então isso já é um código que a gente tem que pegar, um segredo que a gente tem que pegar. Cara, quem são as pessoas sábias que estão andando comigo? Porque o sábio, ele estava observando de longe, mas o rapaz, o jovem, ele estava com outras pessoas onde ele não devia estar, entende? Então isso é uma coisa que vocês têm que guardar com você. Quem é que tem andado com você? E olhando a raiz que é shakaf, inclina-se para observar atentamente. Não é uma curiosidade leviana, é uma atenção intencional. O sábio, nesse momento, então, ele está observando o perigo, ele está, tipo, de olho. Sabe quando tem uma situação na tua vida, e aí você vai contar, ou você está vivendo por alguma coisa, e a sua mãe, salve mãe, Eunice Vilas, e a sua mãe fala bem assim, olha, Vini, eu tô vendo tal coisa nessa situação. É porque ele já tem vivência. Então, jovem, se atente para o que as pessoas sábias que estão próximas de você têm para dizer, porque elas já viveram antes de você. Não pense que você vai desbloquear toda a tua vida sozinho, sabe? Só por aqui, só de eu parar por aqui, já teria valido o dia de hoje, sabe? Mas eu vou continuar. Então o sábio, ele estuda o perigo de longe, por minhas grades, ou seja, frestas, treliças, grades, né? Bed Ensnahab, eu não sei falar hebraico, gente, desculpa. Esse detalhe, gente, ele é crucial, porque o sábio, ele está vendo com proteção. Ele vê sem um acesso direto. Há uma separação entre o observador e também a tentação. Então o quadro espiritual do verso 6, ele vai dizer como a sabedoria opera. Ela observa, ela analisa, ela aprende sem se misturar. Isso é maturidade espiritual. Sabe? E lá no verso 7, a transliteração também, que a gente está olhando tudo no original aqui, vai dizer, eu vi no verbo perfeito, não é um olhar casual, é uma observação reflexiva, que diz, o sábio não fala por teoria, mas por experiência observada, que é o que eu disse antes. Entre os simples, né, patá, que está escrito aqui, ser aberto, ser facilmente influenciável. O simples aqui, ele não vai simplesmente, o simples não vai simplesmente significar mal ou perverso, mas vai ser inocente demais, sem filtro e excessivamente confiante. O petit aqui, ele acredita que nada vai acontecer comigo. Entre os jovens, então ele viu entre os jovens, né, que se referem a jovens sem maturidade formada e não apenas de idade cronológica, mas aqui ele vai estar falando sobre uma fase espiritual, uma imaturidade espiritual, uma juventude espiritual não etária. Uma pessoa, ela pode ter 40 anos e mesmo assim ela ser jovem espiritualmente falando, sabe? Assim como existem pessoas que realmente são mais velhas e têm o conhecimento, tem pessoas que são mais velhas e não têm o conhecimento, não têm a maturidade que a gente precisa. Mas aqui ele fala, percebi uma análise, não um julgamento. O sábio, ele identifica padrões invisíveis aos olhos. Um jovem, que é um servo, um aprendiz, uma pessoa em formação. Indica alguém que não tem uma identidade consolidada. E falta de entendimento é literalmente uma pessoa carente de coração. No hebraico, coração, como a gente já disse, é lev, que significa mente, decisões e vontade moral. Ele não é ignorante, ele é desgovernado interiormente. Então o sábio, que é uma pessoa que está à distância, está observando, ele está fazendo esse traqueamento todo da situação, ele está de longe vendo, caramba, isso aqui vai dar ruim, porque eu tô vendo que você é desgovernado emocionalmente. Eu tô vendo que você é muito emocionado, você não tem controle sobre si mesmo. E volta aquele papo que a gente estava falando sobre autocontrole, que a gente estava conversando, sobre desenvolver as características, né, pra gente seguir a sabedoria na nossa vida. E cara, aqui ele tá falando literalmente, eu vi uma pessoa
sem controle de si mesma. Né? Eu observei uma pessoa aberta demais, sem filtros, vi um jovem ainda imaturo espiritualmente, identifiquei entre eles uma pessoa cuja vida era guiada por impulsos e não por convicções. Então esse texto me ensina que o que? Além da gente começar a observar na nossa vida quem são os sábios que andam com a gente precisa observar nas nossas atitudes quais são os momentos, os pontos chaves onde a gente tem sido imaturo nas nossas atitudes, imaturo espiritualmente, onde a gente é guiado por impulsos, onde a gente é imaturo espiritualmente, onde a gente é pessoas abertas demais, pessoas facilmente influenciáveis. E tem outro fator aqui dentro desse versículo. Quem são as pessoas que estavam com ele? E quem são as pessoas que estão contigo? E nas provocações desse vídeo que eu disse, quais são as pessoas que você tem procurado para você se orientar, para você pegar os códigos da vida? Quais são as pessoas que estão no seu dia a dia? Porque, pelo que dá para entender da situação, eu não posso infringir isso no texto, mas assim, não era o lugar mais ideal para ele estar, sabe? E depois, mais pra frente no texto, vai ver que se aproximou uma mulher e tudo mais, e aconteceu o que aconteceu. Mas aqui o texto está falando claramente de pessoas desgovernadas emocionalmente, espiritualmente, que não têm controle sobre si. E esse jovem, ele cai no pecado não só porque ele foi seduzido, mas ele já estava vulnerável. Então, se eu pudesse fechar esse vídeo de hoje falando sobre como a gente pode se blindar disso, a primeira coisa é buscar uma fortaleza em Deus, obviamente, e pensar assim, Deus, como é que eu posso me blindar emocionalmente? Como é que eu posso ser mais guiado pelo Espírito e menos pelas minhas próprias emoções? Porque nós sabemos que temos uma natureza suja, uma natureza que vai correr para fazer a maldade, que vai fazer o que mais te agrada. Eu falei em outro vídeo que a gente vive uma vida pautada na gratificação instantânea. O seu cérebro, ele não quer processo. O seu cérebro, ele não quer escutar o sábio, muito menos ele quer andar com gente cafona. Ele não quer andar com gente careta. Ele quer andar com coisas que despertam a juventude na gente. Mas é justamente esse alerta que o sábio está falando. Eu estou observando você e eu estou vendo que você está no lugar errado, na hora errada, com o coração errado, com as atitudes erradas, com as pessoas erradas, com uma alma que está movida para coisas que não são as coisas do Senhor, ou para uma vida que não está a caminho, que ainda não foi 100% formada. Então não se exponha a situações e ambientes que você sabe que você vai cair, que você sabe que você não vai dar conta, que você acha que você é autossuficiente, mas no fundo você sabe que não é. Se lembrem do nosso último vídeo sobre o exercício de estudar a si mesmo, com a nossa vida sendo um filme. Se você quiser saber sobre isso, vai no episódio 6. Mas é basicamente isso que eu tenho a falar para vocês. Identifique quem são os sábios da sua vida. Ah, Vini, não tem um sábio na minha vida. Procura um, seja um pastor, seja um líder, alguém de confiança, alguém que não seja maluco, nem narcisista, nem nada do tipo, em nome de Jesus. E também procure estar no lugar certo, com o seu coração alinhado para os momentos e para as estações, porque a partir do momento que a sua maturidade for 100% desenvolvida, você vai desfrutar das coisas da vida que você tanto quer. Mas que antes disso, você possa entender as temporadas e ser como alguém que é sábio, que escuta o conselho do sábio e que amarra toda essa sabedoria e escreve essas palavras no coração para você nunca se esquecer disso no dia mal e conseguir triunfar nos desafios da tua vida no dia a dia. Tá certo, turma? Mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, vamos bater 100 inscritos e participe do nosso grupo do WhatsApp, onde eu mando esses devocionais diariamente. Tamo junto e vamos ser mais sábios aí no ano de 2026 e também pro resto da nossa vida. Fechou? Muito obrigado e até o próximo vídeo.